Perfeito, perfeito, Luiz. Já tá o sinalzinho aqui de gravando, tá bom? Tá bom. Obrigado, obrigado. Então, gente, tá. Então, aqui que vocês verão aqui, ó, que os locais onde nós temos fibrocartilagem são locais de maior impacto. As articulações estão sofrendo muito ali, muito, muito, muito. E os locais onde nós temos cartilagem hialina, que é uma cartilagem mais sutil, vamos dizer assim, é uma cartilagem mais tranquila, nós temos menos impacto. Tá? Então, por isso que eu falei que a histologia é importante para que vocês entendam a anatomia, tá bom? O Luiz não quis ver minha aula. É porque o Luiz já deve dar essa aula, Sofia, há uns 20 anos, 15 anos. Você imagina ficar ouvindo tudo de novo isso aqui, ó. Vamos lá. Então vamos lá. Opa, voltando aqui, de novo, para nunca perder o fio da meada. Articulações cartilaginosas possuem duas variedades. Sincondrose, que é formada de cartilagem hialina, que é aquela mais sensível, vamos dizer assim. E a sínfise, que é formada de cartilagem fibrosa, que é aquela mais forte. Tá? Então vamos começar pela sincondrose. Olha lá. Estão acompanhando aí, gente? Tudo bem aí? Dá um ok aí, por favor. Cara, Sim. como eu odeio ficar falando para uma câmera, cara. É horrível. Mas você consegue ver a gente, no caso, se a gente abrir a câmera? Não, porque sabe o que acontece? Se eu abrir aqui a janela inteira aqui, eu não enxergo o meu slide, aí me atrapalha todo aqui, meu. Ah, Mas, entendi. se Deus quiser, Eu ia tiver... até ligar aqui pra você ver minha cara. Não, tranquilo. Mas pelo menos, ó, vocês estão dando ok aqui, ó. A gente imagina. Pelo menos vocês estão dando ok aqui, a Sofia tá falando, eu me sinto melhor, né? Porque. Eu sempre abro o microfone. A Vanessa disse que eu pareço estar no programa do Silvio Santos. Sim, Sim, não, é só eu, verdade. sozinha. É porque alguns cursos, se não me engano, as tecnologias, né? Se não me engano, eles quiseram que nós gravássemos as aulas, né? Sem os alunos, algumas aulas lá no começo, sem os alunos estarem presentes, né? Então aí é pior ainda, cara, porque você imagina, você abre o computador, você fica lá falando, né? E sei lá, não tem interação nenhuma, pelo amor de Deus, eu não aguento não. Aqui pelo menos eu sei que eu não estou falando com, com o computador aqui. Bom, vamos lá, galera. Sincondrose. Vamos lá falar da sincondrose. Então, nós já sabemos que ela é formada por cartilagem hialina, certo? E aí nós temos sincondrose. Prestem atenção que isso aqui é importante para vocês também como profissionais, tá? Temos sincondrose intraóssea, dentro do osso, e essa é muito importante para vocês, e sincondrose interóssea, entre os ossos, tá? A interóssea, vocês não trabalham tanto também não. Agora, a intraóssea, com certeza. Do que estou falando? Do que estou falando? Quando nós falarmos de esqueleto apendicular para vocês, isso aqui é um raio-x de mão, acho que todo mundo está se localizando, tá bom? Primeiro dedo, segundo dedo, terceiro, quarto e quinto dedo, tá? Esses aqui são os metacarpos e aqui são as falanges. Quando nós formos falar de ossos do esqueleto apendicular, nós iremos falar muito de ossos longos, que são esses ossos aqui que eu estou mostrando. Professor, mas falange é um osso longo? É desse tamanhozinho, pequenininho? É um osso longo. Vocês vão entender depois quando eu falar sobre isso aí para vocês, tá? Fiquem tranquilos. Mas onde que eu quero chegar com essa história? Notem, gente, vamos pegar esse metacarpo aqui, ó, como exemplo. Tá? Esse aqui é o segundo metacarpo, nosso segundo dedo da mão. Vocês estão vendo, ó, que existe tipo como se fosse uma fratura aqui, ó, né? Um espaço. Aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Esses espacinhos que vocês estão vendo. Esses espacinhos que estão escuros no raio-x, nesse espacinho, nós temos cartilagem hialina. Isso aqui é um tipo de sincondrose intraóssea, dentro do osso.
Olha que interessante. Vocês com certeza já ouviram falar, eu já volto nessa imagem. Vocês com certeza já ouviram falar de, talvez a maioria, de linha do crescimento ósseo, né? Aquele exame que é feito para saber se o indivíduo está crescendo, né, em comprimento, tá? Naturalmente ou não. Já devem ter ouvido falar aí sobre isso, tá? Talvez até alguns de vocês já fizeram esse exame no médico, pode ser, né? Ou porque sua mãe achou que você estava crescendo demais ou de menos. Tá? Então, olha que interessante esse slide aqui, galera. Nós temos raio-x de mão de várias idades, né? E um raio-x de uma mão adulta. Mão adulta é a partir dos 18 anos, tá bom? Vamos pegar aqui, ó, deixa eu ver, o osso rádio como exemplo, tá? O finalzinho do rádio está aqui, ó. Olhem aqui para o slide aqui onde eu estou apontando. Esse aqui é o rádio, tá? É o rádio. Olha o que nós encontramos num rádio de uma criança de 4 anos, olha de 7 anos, olha de 11 anos, olha aqui a modificação que já começa a acontecer em relação a essa sincondrose para essa, dessa para essa, ó, já está sumindo, e dessa para essa. O que vocês viram aqui, ó? Que numa mão adulta é natural que nós não encontremos sincondrose intraóssea. Então, as sincondroses intraósseas, elas irão sumir, entre aspas, com o passar do tempo. Não é que some, teve mágica. Não, vai ter calcificação ali. Por isso que a gente para de crescer. Tá? Então, lá na fisiologia, vocês vão estudar bastante isso aqui. Os distúrbios de crescimento. Né? Nós temos lá o nanismo e o gigantismo, são os mais comuns. Né? Basicamente, gente, um gigante, um indivíduo que sofre de gigantismo, se fosse a mão aqui de um indivíduo desse, mesmo uma mão adulta, nós encontraríamos a sincondrose intraóssea. Isso quer dizer o quê, galera? Que esse indivíduo ainda está em processo de crescimento. Vamos supor que o cara tem 22 anos de idade, está crescendo ainda. Isso é um distúrbio de crescimento. E se eu tivesse uma mão de 11 anos de um indivíduo que sofresse de nanismo, ou eu já não encontraria sincondrose intraóssea, ou eu já não encontraria mais, isso quer dizer que ele já teria parado de crescer aos 11 anos de idade, certo? Ou ela estaria com um crescimento como se fosse de 13 anos com 11, tá certo? Então eu tive aí um atraso de crescimento, tudo bem? Então vejam, gente, quando a gente começa a falar de articulação, o aluno naturalmente ele pensa lá em joelho, em tornozelo, em ombro e tal, mas vejam o tanto de assunto que tem, né, a tal da articulação, não é simples assim, tá? Deixa eu ver aqui, entre os ossos da mão, a sincondrose intraóssea, são esses ossos aqui, Eduardo, esses ossos são da mão, tá? Na verdade, todos os ossos têm uma linha, entre aspas, de crescimento, mas os ossos longos, que são esses ossos que eu estou mostrando, tá? Então, húmero, rádio, ulna, metacarpos, falange, fêmur, tíbia, fíbula, metatarsos lá do pé, falanges do pé, esses são mais visíveis, são mais fáceis de nós notarmos essas linhas do crescimento, entre aspas. Por isso que... Deixa eu ver. Intraóssea, Jéssica, dentro do osso. A interóssea eu não falei ainda, eu vou falar já já, tá? Fica tranquilo. Então, por isso que quando a gente quer avaliar crescimento do indivíduo, nós preferimos um raio-x de mão. Porque na mão, vejam, eu tenho vários ossos longos. Tá? Então, vocês estão vendo aqui vários ossos longos. Eu quero avaliar aqui o crescimento da Jéssica, por exemplo. Vamos supor que a Jéssica tenha, sei lá, 14 anos, eu quero saber se a Jéssica está crescendo bem ou não, tá no limite normal ou não. E eu vou lá, faço um raio-x de fêmur, raio-x de coxa. Na coxa só tem um osso, que é o fêmur. Qual que é o meu parâmetro aí? Né? Um osso. Então, na mão eu tenho um monte de ossos longos, né?
como eu disse, todos os metacarpos, todas as falanges, para que eu avalie essa questão do crescimento da Jéssica, por exemplo. Certo? Belezura? Então isso é importante. Outra coisa importante, gente, para quem for trabalhar aí com emergência, por exemplo, tá? Fraturas que passem em cima da sincondrose, não a calcificada, tá? Calcificou já era, galera. Tudo que eu falar a partir de agora, na calcificada, esquece. Estou dizendo quando o indivíduo ainda tem sincondrose intraóssea. Tá? Fraturas que passem em cima da sincondrose, né, a linha de fratura veio em cima aqui da sincondrose, ou aqui e tal, são fraturas mais complicadas, principalmente no pós-tratamento. Então, o realinhamento ósseo, quando for fazer a redução dessa fratura, seja de forma conservadora, ou seja, com gesso, ou de forma cirúrgica, com pino, com parafuso, com placa, tem que ser muito bem feito. Muito bem feito. Tem muito erro clínico, médico, né, de mau realinhamento entre esses ossos pós-fratura. E aí o que acontece, gente? Vamos supor que o indivíduo com 11 anos, tá, caiu com a mão espalmada, assim, ó, sei lá, caiu da árvore com a mão espalmada e fraturou essa epífise distal do rádio aqui, essa parte que eu estou passando. Fraturou, beleza? Fraturou o rádio da mão direita. E aí o cidadão foi no PS, e aí trataram bem mais ou menos, não fizeram um alinhamento ósseo correto, engessaram, beleza? E a mão esquerda está normal, hein? Isso aí foi a mão direita. Dali, sei lá, 4 anos, houve lá um susto da mãe desse garoto. A mãe falou, pô, mas o antebraço esquerdo do meu filho está maior ou está desproporcional em relação ao antebraço direito do meu filho. O que aconteceu aqui? Isso acontece muito com o membro inferior. Membro superior, menos. Membro inferior, muito. Houve o quê? Houve uma lesão da estrutura que permite crescimento ósseo longitudinal, lesionou a estrutura, certo? Houve um tratamento errôneo, essa sincondrose foi calcificada antes do tempo, ou seja, a linha do crescimento, entre aspas, fechou antes do tempo, né? Só que na mão esquerda, na mão saudável, continuou lá normal, crescendo. Então é óbvio que depois de 2, 3, 4 anos, vai ter uma disparidade do comprimento desses ossos, concorda comigo? Se isso é no membro superior, as dificuldades serão menores. Óbvio que haverá dificuldade. Se isso é no membro inferior, ferrou, para não falar outra coisa. Né? Porque às vezes eu tenho lá uma diferença entre membro superior, inferior direito e esquerdo de 6 centímetros, 7 centímetros. O que vai acontecer com esse indivíduo? Vai ter que usar aquelas botas com alteração de comprimento, ou esse cara vai ganhar uma escoliose. Lembra que falamos da escoliose lá semana 21 dias atrás? Aqueles desvios laterais. Porque se eu tenho um membro menor do que o outro, eu vou ficar andando torto. Esse indivíduo, para praticar atividade física, vai ter um montão de dificuldades. Então veja só, um erro lá atrás, né, de besteira, que não foi feito um raio-x correto para verificar se houve um alinhamento ósseo ou não, vai repercutir depois de 5, 6, 7 anos na vida desse ser humano. Tá bom? Ingrid, minha mão é pequena, mas é de adulto. É normal, né? É normal, Ingrid. Se as duas estiverem do mesmo tamanho, é normal. Muito bom. Beatriz, as sincondroses intraósseas estão presentes em crianças? Não. Crianças não. Adolescentes também. Tá? Até a fase adulta, vamos pensar aí em 17, mais tardar 18 anos, às vezes a gente ainda encontra uma linhazinha de sincondrose intraóssea. Na clínica, pessoal, esse nome não é muito utilizado. Vocês vão ouvir mais o nome metáfise ou linha epifisial. Linha epifisial, porque está na epífise do osso.
tá? Então são sinônimos, tá? Aqui na prática clínica o pessoal fala assim, ó, dá uma olhada aqui nessa metáfise, ou dá uma olhada aqui nessa linha epifisial ou linha epifisiária, tá? Mas é uma sincondrose intraóssea. Vocês já sabem toda a história aí. Professor, a sincondrose está presente nos ossos longos durante o crescimento. Perfeito, perfeito. Sim, isso. Então, resumo, para fechar essa história aqui. Então a gente vai... Aí, já são 9h10, eu falo demais. Para fechar essa história. Enquanto vocês enxergarem sincondrose intraóssea, no raio-x, né, obviamente. Enquanto vocês enxergarem sincondrose intraóssea, vocês já têm uma certeza. Esse indivíduo está crescendo no sentido longitudinal. A partir do momento que a gente já não enxerga mais sincondrose intraóssea, como esse osso aqui, como essa mão aqui adulta, eu já tenho outra ideia. Esse indivíduo não está mais crescendo no longitudinal. Beleza? Isso é importante. Tá bom? Vamos lá. Ah, tá. Deixa eu voltar aqui. Então, lembra que eu falei das intraósseas e das interósseas? Então, intraóssea já falamos pra caramba. E aqui, ó, vocês estão vendo, ó, sincondroses interósseas, entre os ossos. Então, vocês estão vendo aqui o osso externo, certo? Estão vendo aqui as costelas, tá? E estão vendo aqui, ó, cartilagens, ó, cartilagens entre um osso e outro osso. Então, isso aqui é um exemplo, isso aqui é um exemplo de sincondroses interósseas. Essas não somem com o passar do tempo. Ou seja, isso seria aqui a minha próxima fala, o meu próximo slide, né? Porque vocês devem ter chegado à conclusão que nós temos sincondroses permanentes, ou seja, que nós iremos encontrar até o final da vida, né? São essas interósseas, e sincondroses temporárias, aquelas que nós não iremos enxergar com o passar do tempo, tá? Então tem aqui também entre o osso esfenoide occipital, nós temos aqui uma sincondrose esfeno-occipital, que ela também é temporária, ela é interóssea, vai sumir, tá bom? Eu tenho o quarto dedo da mão e pé direito menor em comparação com a mão esquerda. Seria uma alteração genética, afetou ou sincondrose? Quem escreveu? Agatha. Ô, gente, vocês estão ouvindo o barulho de caminhão? Se sim ou não, me avisa aí. Sim. Sim? Então, peraí que eu vou lá... Peraí só um pouquinho, que eu vou fechar essa janela aqui. Não tem problema, pro. Não, eu fecho a janela aqui, meu, senão fica insuportável pra vocês aí. Peraí só um pouquinho. Pronto. Então é o seguinte, Agatha. Então, Agatha, peraí só um pouquinho, Aline. Então, Agatha, é o seguinte, a minha pergunta é, você lembra ou você sabe, dá para você perguntar para algum familiar, se você teve algum trauma enquanto criança, né, ou enquanto adolescente, nesse quarto dedo da mão e pé direito? Como é o quarto dedo? Então, isso que eu ia falar agora. Como é o quarto dedo da mão e pé direito, tá? Seria muita coincidência de você ter traumatizado, ter acontecido toda essa história aí, né? Exatamente no quarto dedo. Provavelmente uma alteração genética. Provavelmente, tá bom? Aline, então interóssea será sempre permanente e intraóssea sempre temporária? Não, temos uma exceção aqui, o Aline. A mesma dúvida da Lohane, né? Então aqui, ó, temos uma exceção aqui, ó. Tá? Então, a maior parte das sincondroses intraósseas, a maior parte das articulações intraósseas são... Deixa eu ver se eu entendi a pergunta aqui de novo. Isso, não, desculpa. Eu tinha entendido errado a pergunta, gente. Nesse slide que vocês estão vendo aqui, ó, nas temporárias,
nós temos dois exemplos de temporárias, tá? Dois exemplos de temporárias. As intraósseas, que são essas que nós estávamos falando agora, né, dos ossos, dentro dos ossos da mão, no caso aqui dos metacarpos e das falanges. E também temos uma temporária interóssea, entre os ossos, porque aqui está em inglês, mas vejam o nome da sincondrose. Ó. Sincondrose esfeno-occipital. Então não está dentro do osso, está entre dois ossos, está entre o esfenoide e o occipital. Tudo bem? Então isso aqui é um exemplo de sincondrose interóssea temporária. E aqui nós temos exemplos de sincondroses interósseas temporárias. E do lado esquerdo aqui do nosso slide, nós temos sincondroses interósseas permanentes. Beleza? É isso. Então, as que somem são as intraósseas? Perfeito, Pamela. Isso. Isso. Na maioria, tá? Na maioria. Temos uma exceção aqui, ó. Temos uma exceção aqui entre o esfenoide e o occipital. Tá? Então, lembre-se lá dos ossos do crânio que tivemos. Osso esfenoide é um, osso occipital é outro. Tá? Essa sincondrose esfeno-occipital também some. Ou seja, é temporária. Só que ela é uma exceção. A maior parte das que somem, entre aspas, são intraósseas. Beleza? É que esse nome interóssea e intraóssea dá uma confundida aí na cabeça, né? Bom, vamos lá. Gente, dá só 5 segundinhos para pegar um copo d'água que secou aqui e minha garganta está seca. Espera aí. Prontinho, voltei. Vamos lá. Professor, achei meio confuso. As que somem na mão não estão entre os ossos da mão? Não. Isso mesmo, ali. Estão dentro dos ossos. Perfeito. Essa confusão é porque vocês não tiveram a aula que a Sofia falou agora há pouco, né? A aula de esqueleto apendicular. Quando eu mostro essa imagem aqui, ó. Peraí, deixa eu voltar aqui. Isso. Quando eu mostro essa imagem aqui, olha aqui por slide que eu estou circulando, parece que são dois ossos, né? Parece que isso aqui é um osso, isso aqui é outro osso. Mas não, isso aqui é um osso só, tá? Então isso aqui é uma sincondrose intraóssea, tá dentro do osso. Dentro do osso, é intraóssea. Essa some. Ou seja, ela é temporária. Temporária, tá? Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Essa é interóssea, está entre os ossos, mas também some. Também some. Só que é uma exceção. O que eu disse, que talvez causou confusão, é que a maior parte das articulações interósseas, ou seja, entre os ossos, não somem. A maior parte são permanentes, que são essas que eu estou passando o mouse aqui. E as sincondroses intraósseas, dentro dos ossos, todas somem. Todas somem. Certo? Tem um exemplo aí de... Não, intraóssea permanente não existe, Daniela. Não existe. Intraóssea, todas irão sumir. Tem um exemplo de intraóssea... perfeito. Beleza, beleza. Tá vendo? Isso que é ruim também, né? Dessa aula online, né? Se a gente está na sala de aula, a gente já consegue matar isso aí rapidinho, né? Mas tudo bem, não tem problema. Beleza? Bora lá. Qual é o nome dessa articulação do crânio mesmo? Então, meus documentos. Qual é o seu nome aí, por favor? É que você deve ter entrado pelo computador, né? Matheus, boa, Matheus. Então, isso aí faz parte da atividade prática, mas eu já vou dar
eu já vou dar um, como fala? Como é o nome mesmo do termo? Quando você, um spoiler, né? É isso? Acho que Isso. é, acho que é isso. Então, essa articulação aqui se chama sincondrose esfeno-occipital, tá? Esfeno-occipital, tá entre o esfenoide e o osso occipital. Beleza? Mas isso é prático, hein, rapaz? Vamos lá. Bom, chegamos nas sínfises. Então, falamos de sincondrose pra caramba agora, né? Sínfise. O que é uma sínfise? É uma variedade de uma articulação cartilaginosa. O que mudou aqui já de cara? O tipo de cartilagem. Então, a sincondrose era formada de cartilagem hialina e as sínfises são formadas de cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem. Já mudou. Por que mudou a cartilagem? Porque mudou o impacto, o trauma nessas articulações. Olha aqui onde eu encontro esse tipo de articulação chamada sínfise. Ó. Sínfise púbica, entre os ossos pubis, tá certo? E sínfises intervertebrais, entre as vértebras. Falamos bem pouquinho disso lá na outra aula que eu dei para vocês, de esqueleto axial. Agora vamos falar com mais detalhes. Essa também é bem, bem importante aí para nós, tá? O que eu fiz aqui, galera? Eu fiz um corte sagital, tá? É um corte assim, ó. Olha aqui, ó. É um corte assim, ó. De um segmento vertebral. Então eu passei, entre aspas, uma faca assim, separei esse segmento vertebral em metade direita e metade esquerda e irei olhar assim, ó. Tá? Olha aí pro slide para ver se vocês acompanham. Beleza? Então aqui, ó, tá o corpo da vértebra, né? Uma vértebra lombar. Aqui está o processo espinhoso da vértebra, beleza? E aqui é interessante que vocês vejam, ó, a sínfise intervertebral, tá? Que também é conhecido como disco intervertebral. Então todo mundo aqui, acho eu, já ouviu falar de hérnia de disco, né? Hérnia de disco. Então é disso que nós estamos falando, gente. Então olha que importante que é essa parte aqui da aula, né? Para que vocês entendam como é que ocorre de forma básica, obviamente, né? O nosso foco não é esse, mas em qual estrutura anatômica ocorre a hernia de disco, tá? Então, acho que fica claro para todo mundo por que eu tenho que ter cartilagem fibrosa aqui, né, galera? Aqui a impactação é muito grande, né? Olha o tanto de peso que fica aí no nosso tronco, mesmo com nós, do jeito que nós estamos agora, acho que a maioria sentados, tá? Quem estiver deitado dormindo aí não está sofrendo tanto peso, mas sentado com certeza, tá? E aí eu quero que vocês notem ó, que o disco intervertebral não é uma coisa homogênea, ó. Ele é heterogêneo. Ele tem um miolinho aqui, ó, um centro, que já já a gente vai dar nome a ele, tá? E ele tem uma estrutura mais periférica aqui, ó. Tá certo? Aqui nós temos ligamentos importantes, depois isso aqui é prática, vocês vão ver, beleza? Agora, ó, fizemos aqui, ó, gente, um corte transversal. Transversal. Sofia, professora, a sínfise pública é para ajudar no parto vaginal também, né? Sim, ajuda. Ajuda bastante, Sofia. Tem um deslocamento, né? Para que a abertura pélvica fique maior. Com certeza, com certeza, tá? Então agora, gente, nós fizemos um corte transversal, ó. Então volta aqui, ó, pra vocês entenderem. Olha aqui para a imagem, ó. Eu fiz assim, ó. Então eu cortei o segmento vertebral assim, ó. Antes eu tinha cortado assim, né? Esse é sagital, esse é transversal. Então agora eu separei em metade superior e inferior, tá? Para que vocês vejam, ó, numa outra vista o disco intervertebral ou a sínfise intervertebral, tá? Quando eu falar disco, vocês já sabem que é sínfise intervertebral, tá? Então eu estava vendo uma vista lateral, né? E agora estou vendo uma vista superior, ó. Olha aqui, ó. Aqui é cadavérico mesmo, não é esquema, tá? Então essa parte central aqui nós já de novo daremos nome, tá? E essa parte periférica também. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, é parte da nossa medula espinal. Não é medula óssea, é medula espinal, tá? Que veremos lá na aula de neuro. Mas basicamente a medula espinal, basicamente, conecta o nosso encéfalo com o restante do corpo e o restante do corpo com o nosso encéfalo. Então, isso não pode ser bloqueado de jeito nenhum,
tá? De jeito nenhum, senão eu vou ter perda de movimentação, perda de sensibilidade, dor, um montão de coisas, tá? Olha lá, chegou o momento de nós sabermos os componentes do disco intervertebral ou da sínfise intervertebral. O centro do disco intervertebral nós chamamos de núcleo pulposo, de polpa mesmo, pulposo, tá? E a parte mais periférica nós chamamos de anel fibroso. Então vocês estão vendo aqui vários anéis concêntricos, ó, como se fosse uma cebola cortada ao meio, né? Acho que todo mundo já cortou a cebola, viu lá que tem um miolinho, que é o núcleo pulposo, e a parte mais periférica aí é o anel fibroso, tá? Então, se eu perguntar para vocês como é formada a sínfise intervertebral ou disco intervertebral, a resposta é simples. É formado de núcleo pulposo mais anel fibroso. E por que eu preciso saber o nome dessas estruturas? Para conseguir compreender, pelo menos nesse momento de forma mais simplista, essas degenerações do disco. Ó. Então, eu estou vendo aqui diversas situações. Primeiro aqui, uma situação normal, né, gente? Tá? Uma situação normal. Vocês estão vendo aqui o núcleo pulposo no centro e o anel fibroso na periferia, certo? E esse amarelinho aqui é a medula espinal, ó. E aqui estão as raízes neurais. Então, saindo um nervo para cada lado aqui, desse segmento. Aqui, ó, eu já estou vendo, gente, que houve lesão de algumas fibras do anel fibroso, e eu já tenho um núcleo pulposo, aqui também, ó, querendo se extravasar, querendo sair do seu cantinho aí. Né? Nessa situação aqui, ó, o nosso paciente já tem um monte de situações clínicas. Já tem dor, já tem parestesia, que é aquele sinal de formigamento, tá? Já pode ter comprometimento motor, tá? Por quê? Porque eu já estou pressionando, ó, já estou pressionando a medula espinal ou já estou pressionando, ó, a raiz do nervo. Então já vai dar... Todo mundo já bateu, ó, aqui, ó, o nervo ulnar. Acho que todo mundo já bateu, né? Então tem um nervo aqui chamado ulnar, que ele é bem superficial, e vira e mexe a gente dá umas porradas no nervo ulnar. É gostoso, né? Não é legal bater o nervo ulnar? Gostoso, nem dói muito, né? Nem dá aquele sinal de choquinho, nem fica formigando, né? Então, tudo isso vocês têm que imaginar que esse indivíduo aqui, ó, ele sofre pra caramba, porque ele tem uma compressão direta aí. Então, você imagina, se dá toda aquela dor quando a gente bate no nervo ulnar, só bateu e tirou, já, ai meu Deus do céu, você imagina alguma coisa ali, ó, pressionando a todo momento essas estruturas, tá certo? E nessa última imagem aqui, gente, aqui já é uma hérnia mesmo. Tá? Professor, o que faz esse núcleo se deslocar? Vamos falar um pouquinho, Esther. Então, aqui já é hérnia. Ó. Então, herniar, então, já ouviram falar, acho que hérnia umbilical, hérnia inguinal, hérnia de disco, tem um monte de hérnia, certo? Herniar é sempre quando uma estrutura saiu, né, do seu local anatômico correto, de origem, por algum motivo. Né? Então, Esther, por qual motivo? Putz, inúmeros motivos. Pode ser por uma compressão abrupta, por exemplo, sei lá, o skatista tá fazendo lá uma manobra num half pipe lá, o cara, sei lá, decola 2 metros, o skate escapa e o cara cai de bunda no chão, vamos dizer assim. Concorda comigo? Que eu vou ter uma compressão assim, ó, nas vértebras, né? Muito forte, pau! E aí quem tá aqui no meio? O disco intervertebral. Né? E aí, com certeza, vai fazer uma hérnia traumática. Vai explodir o disco. Pum! Um não, vários. Tá certo? Provavelmente cirúrgico isso. Tá? Depois vocês vão ver clínica. Ou, Esther, isso pode ir acontecendo com o tempo. Tipo, nós, enquanto estudantes, principalmente, a gente, às vezes, costuma carregar a mochila só de um lado do corpo, né? O fabricante, por algum motivo, ele fez 2 alças a mochila, né? Por algum motivo. E a gente coloca só no ombro, né? Então olha aqui para a imagem, ó. Eu vou deslocando o meu tronco para um lado. Gente, o movimento do núcleo pulposo vai ser sempre o oposto ao movimento do tronco.
Eu não sei se eu vou conseguir me fazer entender aqui, porque eu queria estar mostrando esse movimento para vocês. Mas veja só, olha aqui deixa eu abrir a câmera aqui para ver se vocês estão me vendo. Aqui, agora sim. Ó, imagina que essa mão aqui é o corpo vertebral da L2, tá? E essa aqui, ó, é o corpo vertebral da L1, beleza? Entre essas vértebras, eu já sei que eu tenho um disco intervertebral, certo? E se eu fizer esse movimento aqui, ó, esse movimento aqui, ó, que eu estou fazendo isso aqui, ó, estou inclinando o meu corpo para a lateral, tá? Que é o movimento que a Agatha está falando aqui, ó, tá vendo? Que é o movimento que a Agatha está falando, né? Então, eu inclinei meu ombro para a lateral, porque eu queria usar, né, só uma das alças da mochila. Então, eu estou andando assim, ó. Se eu faço esse movimento, gente, para onde que eu estou empurrando o meu núcleo? Para cá, né? Então, se eu fiz o movimento para a direita, o meu núcleo vai para a esquerda. Se eu faço o movimento para a esquerda, o meu núcleo vem para a direita. Se eu flexiono o tronco, ó, o meu núcleo vai lá para a posterior. Se eu estendo o tronco, o meu núcleo vem para o anterior. E é normal que o núcleo vá fazendo esses movimentos. É normal. São as adaptações normais do núcleo. O que eu não posso fazer é isso em excesso, isso de forma errada e com carga. Tá bom? Aí, Esther, voltando aí na Esther, aí eu terei, ou poderei ter, né, uma hérnia não traumática que aconteceu do dia para a noite, né? É uma hérnia traumática que aconteceu durante anos, tá? Bárbara, prodor no nervo ciático é causado por isso também? Então, Bárbara, você vai entender futuramente que o nervo é isquiático, tá? Isquiático, porque ele passa perto de um osso chamado isquio, tá? Mas é normal a gente chamar de ciático, tá? Então, é também causado por isso. Na maior parte das vezes, Bárbara, pode ser uma compressão muscular, tá? O nervo isquiático ele passa muito próximo de um músculo chamado piriforme. Então, o músculo pode estar contraturado e comprimir o nervo e dar todos esses sintomas. Ou pode ser por uma combinação de lesões como essa que vocês estão vendo no slide, certo? Antes que se torne uma hérnia, isso é reversível? Sim, Aline. Na verdade, algumas hérnias também são reversíveis sem cirurgia. Eu não vou ficar me estendendo muito aqui, não. Eu sei que isso aí é curioso, senão a gente não vai terminar. Mas algumas hérnias são reversíveis sem cirurgia, tá? Depende muito de avaliação clínica. Eu vou mostrar aqui uma imagem clínica mesmo de paciente para vocês, que daí fica até mais lúdico o negócio aqui, né? Então, olha aqui, ó. Uma imagem lateral de coluna, né? Vocês estão vendo aqui a medula espinal, beleza? Olha aqui, ó, os corpos vertebrais, né? Olha aqui os discos intervertebrais, né? Ou as sínfises intervertebrais, né? E aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, uma hérnia. Então, vocês estão vendo que o núcleo pulposo, ó, pulou, entre aspas, ó, pulou aqui para posterior, ó, e comprimiu essas raízes neurais. Então, isso aqui é hérnia. Aqui nessa imagem, ó, dá pra gente ver várias coisas legais. Ó. Primeiro, galera, isso aqui é um disco intervertebral saudável. Saudável, tá? Por que eu sei que é saudável? Primeiro, ó, porque ele está no limite correto. Então, ele está entre as vértebras. Ele não está mais para cá, não está mais para cá, nada disso. Segundo, ó, que o seu centro está mais claro. Vocês estão vendo na imagem, o centro está mais claro. Isso quer dizer o quê, gente? Que o núcleo pulposo está hidratado. O núcleo pulposo tem muita água, 90% dele é água, tipo uma geleia, tá? Isso é importante. Se eu olho para o segmento abaixo, o que eu já vejo aqui, ó? Uma desidratação do disco intervertebral. Então, para quem já fez ressonância, tomografia, se vocês ficam lá fuçando no laudo, não entende nada, né? Mas fica lá fuçando o laudo, pode ser que vocês já encontraram lá. Desidratação discal, né, do disco. L1, L2, L2, L3, sei lá. É isso aqui, ó. O disco está desidratado. Isso aqui pode ser por vários motivos. Pode ser por falta de ingesta de água, né? Tem várias pesquisas mostrando que nós estamos tomando cada vez menos água, né? Muita coisa à base de sódio e tal. Pode ser por tabagismo, né?
Tem muito paciente que acha que a gente está de conversa para o cara parar de fumar, né? Mas o tabagista, ele tem uma desidratação discal, tá? Importante, tá? É impressionante quando o indivíduo para de fumar, a coluna melhora pra caramba, tá bom? Pode ser por várias compressões, né? Obesidade, ou muito trauma, por conta de muito exercício traumático em academia de forma incorreta, um monte de coisa pode desidratar o disco, tá? Só quero que vocês olhem aqui. Aqui, gente, ó, nós já estamos vendo ó, uma protusão discal, ó, tá? Então, ainda não houve hérnia, ó, mas esse núcleo ó, já tá tipo minha bochecha aqui, ó. Já tá explodindo, né? Já tem um monte de sinal clínico aqui também. E aqui é uma hérnia mesmo, tá bom? Uma hérnia mesmo. Então, Aline, esse tamanho de hérnia aqui, ó, muito provavelmente seja cirúrgico, tá? Muito provavelmente. Se fosse uma hérnia um pouquinho menor, às vezes com fisioterapia bem feita, com outras reeducações aí, regride, vamos dizer assim. O corpo, entre aspas, absorve a hérnia, tá? Esse é o termo utilizado. Beleza, beleza. Ok. Ok, galera, e agora chegamos no nosso último tipo de articulação, que são as articulações sinoviais. Lembra lá do início da aula? Falei que tinha articulação fibrosa, né? Cartilaginosa e sinovial, né? Fibrosa, cartilaginosa e sinovial. Essa articulação, gente, é a articulação que vocês não precisam fazer graduação para saber que é articulação. Então, do que a gente vai falar agora? Da articulação clássica. É o ombro, é o cotovelo, é o joelho, é o tornozelo. Tá? Articulação clássica. Então, quais são as características desse tipo de articulação? Ó, apresentam líquido sinovial entre os ossos. Então, lembra lá que nós tínhamos nas fibrosas, o recheio da bolacha era qual? Tecido conjuntivo fibroso. Nas cartilaginosas, tecido conjuntivo cartilaginoso. Nas sinoviais, líquido sinovial. Esse é o recheio da bolacha. É isso que minha mãe chama de água do joelho. Ó, Diogo, meu tornozelo tá cheio de água. Na verdade, é líquido sinovial. Certo? Outra característica, gente. Grande amplitude de movimento ocorre nessas articulações. Grande amplitude. Ó, meu ombro aqui, ó. Ó. Muito movimento. Ó o cotovelo, né? Joelho, tornozelo, quadril, muito movimento. Então lembra lá que nós tínhamos articulações imóveis, né? Micromóveis, de média mobilidade. Aqui não, as sinoviais, muito movimento, muito movimento. Então, item 3 aqui, a maior parte das articulações do corpo são sinoviais, como eu disse, né? E aqui algo bem importante. Elas possuem componentes essenciais e componentes acessórios. Essenciais e componentes acessórios. Vamos lá entender o que é isso, tá? Antes de mais nada, gente, o que me diz que A é componente essencial e B é componente acessório? Vamos lá. Essenciais, pessoal, essenciais são os componentes que serão encontrados em todas as articulações sinoviais do corpo humano. Então, se eu for analisar o ombro, eu encontrarei esses componentes. Se eu for analisar o cotovelo, eu encontrarei esses componentes. Se eu for analisar o joelho, eu encontrarei esses componentes. Então, os essenciais são encontrados em todas as articulações sinoviais do corpo humano. Os acessórios não. O nome já diz, é um acessório. Em algumas articulações sinoviais eu encontro, em outras não encontro. Beleza? Entendido aí o que é essencial e o que é acessório? Então vou dar um exemplo clássico aqui, ó. O líquido sinovial. Por que o líquido sinovial está aqui embaixo, ó, de componente essencial? Porque é óbvio. O líquido sinovial estará presente em todas as articulações sinoviais. Todas. Né? Se ela é sinovial, vai ter líquido. Tá? Então ele é essencial. Menisco. Acho que alguns já devem ter ouvido falar de menisco, principalmente o pessoal que acompanha futebol. Jogador tal lesionou o menisco. Menisco é um componente acessório. Por que o componente acessório? Porque o menisco só é encontrado no joelho. Então não tem o menisco no ombro, não tem o menisco no cotovelo, não tem o menisco em outras regiões. Por isso é acessório. Belezura? Tudo bem? Tá ok aí, pelo amor de Deus. Ou senão, fala sim.
Sim. Valeu. Ok. Pô, vocês já querem saber dos problemas, né, cara? Mas nem entendeu onde está o menisco, o que faz o raio do menisco, já quer saber do raio do problema. Calma aí, mulher. Calma, calma, calma. Vamos lá. Bem, vamos começar aqui a falar, gente, dos componentes essenciais. Beleza? Ah, você tirou o seu. Quantos anos você tem, Alessandro? Porque eu tirei o meu por causa de queda. Tem 28 anos hoje, mas quando você retirou o menisco? Alessandra? Alô? Tá, beleza. 2 anos. Então, complicado, hein? Você tirou todo o menisco, é complicado, você vai entender o porquê. A chance de você ganhar de presente no futuro uma osteoartrite é razoável, tá? Mas você vai entender já já o porquê. Se não ficou nenhum fragmento lá, geralmente não se faz mais meniscectomia total, que é a retirada de todo o menisco. Geralmente deixa-se um pequeno fragmento. Vamos ver daqui a pouco, você vai entender o porquê disso, tá? Vamos lá. Estamos vendo aqui uma articulação, um exemplo de articulação sinovial, a articulação coxo-femoral, tá? Coxo-femoral, que é essa articulação entre o osso do quadril e o fêmur, tá? Poderia estar falando do joelho, poderia estar do tornozelo. Todas elas apresentarão esses componentes, porque vocês já sabem que os componentes essenciais estão aqui, tá certo? Vamos lá, gente. O que é cápsula articular? Cápsula articular é esse envoltório que vocês estão vendo aqui, ó, abraçando os ossos dessa articulação. Que no caso aqui é o osso fêmur, que é o osso da coxa, e aqui o osso do quadril. Essa cápsula articular, ela é formada, ela é subdividida, vamos dizer assim, ó, aqui dá para ver certinho, ó, a cápsula abraçando, ó, né? Aqui eu fiz um corte coronal na articulação, né? Um corte assim, ó, tá? Lembra, sagital assim, transversal assim, coronal ou frontal é assim. Então, dá para ver aqui, ó, que a cápsula ó, está abraçando os ossos, está envolvendo, tá? Tá literalmente fazendo assim com os ossos. Essa cápsula articular, ela é formada de uma membrana fibrosa, que é essa parte mais externa, e de uma membrana sinovial, que é essa parte mais interna. Então, isso tudo se chama cápsula articular. A parte externa dela, membrana fibrosa. A parte interna dela, membrana sinovial. Até aí, beleza. Essa membrana sinovial, ela é muito importante, porque vocês verão lá na histologia que é a membrana sinovial que produz, é a membrana sinovial que produz o líquido sinovial. Daqui a pouco a gente vai falar dele. Tá? Então esse líquido é renovável diariamente, vocês vão ver depois, e ele é produzido, tá, pela membrana sinovial. Depois a gente fala do líquido. Por que eu coloquei aqui um asterisco nesse ligamento capsular? Por que eu coloquei um asterisco? Porque existem alguns autores que dizem que os ligamentos capsulares, então o nome já fala, né, um ligamento que está na cápsula, tá, é componente essencial. Então, alguns autores dizem que isso aqui é componente essencial. Eu não acredito nisso. Eu enquadro o ligamento como componente acessório. Ou seja, é aquele que está presente em algumas, em outras não. Por quê? Porque eu tenho evidências me mostrando que algumas cápsulas articulares não possuem ligamento capsular. Não tem. É só a membrana sinovial e a membrana fibrosa. Não tem o ligamento. Então, se eu tenho no corpo humano algumas cápsulas que não têm ligamento capsular, eu não considero acessório. Eu considero essencial. Desculpa, eu não considero essencial. Eu considero acessório. Tá bom? Mas como eu disse, gente, divergência de autor, pode ser que vocês encontrem isso aí nos livros que vocês lerem. Tá bom? Outro componente que é essencial, né? Todas têm. Superfície articular. O nome já está falando, ó. Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei o fêmur, ó,
e desarticulei a cabeça do fêmur do acetábulo, que é esse acidente ósseo aqui do quadril. Essa parte aqui que eu estou passando o mouse é o que nós chamamos de superfície articular. É isso aqui, Alessandra, no seu caso, lá no joelho, que você tem que tomar muito cuidado. É com a superfície articular do seu joelho. Por quê? Essa estrutura, ela é avascular, ou seja, não tem vaso sanguíneo, e ela é aneural, não tem terminação nervosa. Então, as superfícies articulares, que é essa parte lisinha aqui, ó, elas têm duas características importantes para a prática clínica. Elas são avasculares e aneurais. Se elas são aneurais, quer dizer que lesões iniciais nessa estrutura não são perceptíveis, Alessandro. Então pode ser que você já esteja lesionando essa estrutura lá do seu joelho, beleza? E você nem está sentindo. Essas lesões nós chamamos de osteoartrite. Osteoartrite. Tá? Tem vários graus, tem grau 1, 2, 3, 4. O grau 1 é imperceptível. Já está lesando, mas eu não tenho terminação nervosa, como é que eu vou saber que está lesionado, pô? Ou que está lesando? Não tenho dor, né? Eu só sinto onde eu tenho terminação nervosa. E qual que é o outro problema, Alessandra? Essa região é avascular, não tem vaso sanguíneo, cara. Não tem sangue. E o sangue é muito importante para quê, gente? Para a regeneração, para o reparo, para a reconstrução. Então, uma vez com osteoartrite, vai morrer com osteoartrite. Não tem jeito. A única forma de tratar a osteoartrite, no sentido de reparo, é com célula-tronco. Tá? Quem tiver interesse, no meu mestrado, no meu doutorado, eu pesquisei cartilagem do joelho. Tá? E, na verdade, essa é a minha linha de pesquisa. E eu atuo com células-tronco no sentido de tentar reparar a cartilagem do joelho. Tá? Então, quem tiver interesse futuro de fazer iniciação científica, ou mesmo mestrado, doutorado comigo, depois a gente conversa, né, mais para frente, não agora. Tá? Mas isso é exatamente isso que eu pesquiso. Tá? E que eu vou continuar o resto da vida. Tá bom? Então, aí... Meus documentos. É o Matheus, né, Matheus? É isso aí. Acho que eu tô bom de que dica. Minha mãe perdeu toda a articulação da cabeça do fêmur. Ele teve que retirar e colocar prótese. Então, é isso, Matheus. Né? Ou foi por uma osteoartrite muito severa, ou por uma fratura. E aí faz lá uma necrose avascular da cabeça do fêmur, que a gente chama. Né? Falta vascularização. Tem que serrar literalmente e colocar uma prótese. Tá? É exatamente isso, cara. Beleza, beleza. Outro componente essencial é a cavidade articular. Cavidade articular, gente, é literalmente esse espaço aqui, ó, que eu estou passando o mouse. Ó. É o espaço, é onde o líquido sinovial fica, entre aspas, nadando aqui. Ó. Fica nadando. Então, dentro da articulação, ou seja, você tem uma cápsula, aqui dentro tem uma cavidade. Tá? Então, cavidade é simplesmente o espaço interno da cápsula aí, onde o meu líquido sinovial fica aí transitando de um lado para o outro. Beleza? E por fim, nosso último componente acessório, o nosso líquido sinovial. Então aqui eu estou mostrando para vocês uma punção de líquido sinovial, no caso aqui do joelho, mas poderia ser do ombro, poderia ser do cotovelo, pode ser do tornozelo. Por quê, gente? Porque líquido sinovial é componente essencial, tem em todas as articulações. Tá? Esse excesso de líquido sinovial, geralmente ele vem por conta de um trauma, né? Ou traumas frequentes. E aí o que acontece? Aquela membrana sinovial, né, que é quem produz o líquido, vocês vão ver que o líquido sinovial ele é produzido a partir de um filtrado sanguíneo, isso é histologia, tá? Então ela produz o líquido, a membrana. Se ela é muito traumatizada, muito atritada, ela produz mais líquido. E aí a articulação, ó, incha. É natural que o nosso sistema linfático consiga reabsorver, é natural não, é esperado, que o nosso sistema linfático consiga reabsorver esse excesso de líquido. Então, dali 7, 14 dias, aquele inchaço regride. Quando não regride, é necessário que se faça uma punção articular, como essa que vocês estão vendo aí. Tá? Como essa que vocês estão vendo. O líquido sinovial,
Aqui também eu trouxe aqui um artigo interessante para vocês, tá? Toda a referência está aí, depois vocês podem buscar o artigo inteiro, tá bom? O líquido sinovial normal, ele é desse quadrinho aqui esquerdo, ó. Ele é bem clarinho, tá? Bem clarinho. Júlia, aparece um pouquinho, Júlia. Ele é bem clarinho, bem translúcido, pouco viscoso, tá bom? E aqui, ó, no quadro do meio e principalmente no quadro da direita, nós estamos vendo o líquido sinovial bem alterado, tá? Bem alterado. Aqui mais amarelão e aqui até sanguinolento. Ou seja, tem lesão profunda lá dentro, tá? Extravasando sangue lá dentro, tá? Então, só no momento da aspiração, a gente já consegue ter mais ou menos que noção do que está acontecendo no interior, nesse caso, do joelho aí desse paciente, tá? Só no momento da aspiração. Lógico, depois isso aqui é levado para análise clínica, né? E aí é feito um monte de quantificações aqui, como vocês estão vendo aqui no quadro abaixo, para saber o que está acontecendo com esse paciente, tá bom? Júlia, não. Isso é uma dúvida recorrente também. Quando estralamos os dedos, estamos extravasando esse líquido? Não, Júlia. O estalido, né, isso aqui, ó, acho que deu para ouvir. O estalido, ele é, entre aspas, simplesmente o movimento dessas superfícies articulares entre uma e outra, né, entre um osso e outro, ou a liberação de um gás que nós chamamos de pressão negativa da articulação. Tá? Não é que o gás sai da articulação, ele se desloca na articulação, como se fosse bolhas, né? E aí faz um barulhinho. Tá? Ou um tendão, vamos falar semana que vem de músculo, um tendão passando rapidamente em cima de uma espícula óssea faz um barulho. Enfim, esses barulhos articulares são de vários tipos. Tá? Antes que vocês me perguntem, professor, é ruim ficar estralando toda hora o dedo? Né? Vocês iam perguntar com certeza isso aí. E engrossa as juntas, professor? E eu não ia? Fala pra mim. Sim. Depende da frequência e da articulação. Os dedos, mais tranquilo. Tá? Agora, quem tem muito costume de ficar fazendo thrust, que a gente chama, na coluna, aí é mais preocupante. Tá? Você pode, inclusive, num estágio mais grave, fazer uma hérnia traumática aí. Tá bom? Eu estou exagerando aqui, mas pode. Tá? Pode. Belezura? Meu pai sempre brigou comigo porque engrossa junto. É normal, normal. Pra acontecer isso aí, Pamela, você tem que, fazer isso aí, tipo, zilhões de vezes no dia, fazer uma lesão condral, não é simples assim. Esse líquido sinovial mesmo que encontrado na hora de... Não, 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 não. Não, Matheus. Esse líquido lá da coluna é o líquor, tá? É o líquor. É bem parecido, tá? O processo de... Viu, estralando quando meu namorado ferrou. Bom, se estiver fazendo corretamente, ele vai ficar aliviado. Agora, se estiver fazendo errado, aí complica. Então, Matheus, a formação do líquido sinovial e do líquor são bem parecidas. Tá? O líquor também é um filtrado do plasma sanguíneo, igual ao líquido sinovial. Constituição também é bem parecida, mas são líquidos diferentes. Aí com funções diferentes. Se a coluna estrala durante o alongamento, é de se preocupar? Não, se for uma coisa natural, sem ser forçada, não é de se preocupar, Agatha, não é. Quiropata, sim, sim, sim. Então, como eu disse, isso tem uma profissão, tem uma especialidade da fisioterapia chamada quiropraxia, né? Tem estudo para isso, tá? Então, tem uma forma correta de você fazer isso, tá bom? Bom, ligamentos, vamos lá. Ligamentos já são componentes acessórios. Por quê? Porque os ligamentos não são encontrados em todas as articulações sinoviais, tá? São acessórios. Então, nós temos ligamentos, ó, extracapsulares, como aqui, ó. Isso aqui é um feixe de ligamento extracapsular, tá fora da cápsula. Ligamento capsular, isso aqui é o joelho, tá, gente? A parte posterior do joelho. Ligamento capsular, ou seja, aquele ligamento que está formando a cápsula articular, tá? E os ligamentos intracapsulares, ó. Aqui nós estamos falando daqueles ligamentos bem famosos que são os cruzados. Já devem ter ouvido falar do cruzado anterior e posterior. Para quem acompanha futebol, com certeza, tá? Ligamentos cruzados. Mas não interessa se o ligamento é extracapsular, capsular ou intracapsular.
Ligamento, gente, de forma geral, eles limitam o movimento. Eles limitam o movimento. Então eles falam para a articulação assim, vai até aqui. A partir daqui você para. Por quê? Porque o ligamento estira e ele bloqueia o movimento. Tá? Ele estira e bloqueia o movimento. Por exemplo, o joelho, ó. Vocês não estão vendo nenhum osso aqui na parte posterior do joelho, ó. Por que eu não consigo dobrar meu joelho para trás, entre aspas? Jogar meu joelho para trás? Porque esses ligamentos cruzados aqui, ó, eles estiram e travam a articulação do joelho. Bloqueiam a articulação do joelho. Agora, se você tiver com o joelho estendido, certo? Olha aqui para a câmera, tá com o joelho estendido. E alguém der um chute nesse sentido no seu joelho, ó, seu joelho vai fazer assim, ó, certo? Vai dobrar para trás, entre aspas. Ou seja, o que aconteceu aí? Você fez uma lesão ligamentar. Rompeu o ligamento. Isso é cirúrgico. Tá? No caso do joelho é cirúrgico, não tem como. Olha aqui, ó. Todo mundo já fez isso aqui, eu acho, ó. Não fizeram? Um tornozelo, né? Principalmente para quem usa salto aí mais alto, né? Ou quando a gente está andando em São Paulo, né? As ruas quase não são esburacadas, né? Ou quando desce do ônibus, aquela baita altura, você pisa numa pedra, né? Deixa eu ver aqui uma pergunta. O enfraquecimento desse ligamento seria a causa do deslocamento da patela para fora? Então, rótula é o nome antigo da patela. O nome correto é patela mesmo, tá? Essa luxação patelar, esse deslocamento patelar, pode ser por fraqueza tendinosa. Vocês vão entender depois o que é um tendão, o que é um ligamento. Ou por fraqueza muscular. Esses ligamentos que eu estava mostrando aqui, Agatha, eles não têm a ver com a patela. Tá? É um outro ligamento, chama ligamento patelar, não são esses daqui. Mas futuramente a gente fala um pouquinho sobre isso. Salto, nada, salto nada, eu fazia balé. Bom, acho que eu estou entendendo aqui, Daniela. Torci umas 15 vezes cada tornozelo. Então, balé é uma modalidade que vai no limite da articulação, né? Às vezes até passa o limite, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam com essa imagem aqui, gente? Os ligamentos nós já sabemos, eles limitam o movimento, beleza? Já sabemos disso aí, limitam o movimento. Quando eu tenho uma lesão ligamentar? Quando eu faço um excesso de movimento, né? Então, excedi o movimento correto, o ligamento estirou, só que a força foi tão grande que ele rompeu. Gente, outro recado importante sobre ligamento. Em algumas articulações do corpo humano, os ligamentos são muito mais fundamentais. Estabilizam muito mais a articulação, que é o caso lá do joelho. Lembra que eu falei que lesão de cruzado é cirúrgico. Em outras articulações, os ligamentos são menos fundamentais, que é o caso do tornozelo, dessa imagem que vocês estão vendo aí. Então, com certeza, sem medo de errar, tá? Nós estamos em 58 participantes aqui nessa aula. Sem medo de errar, metade, às vezes mais da metade, tem alguma lesão, se não total, principalmente desse ligamento que eu estou mostrando aqui. Ó. Esse ligamento é muito fraquinho, que é o talo fibular anterior. Muito fraquinho. Então, qualquer inversãozinha que nós fazemos do pé assim, ó, esse movimento aqui, ó, de torção, já explode esse ligamento aqui, já estoura, tá? E saudade de virar meu pé jogando meu vôlei. Vem por aí, né, meu? A gente tá com saudade de um monte de coisa, inclusive até de se machucar, né, cara? Porque só dentro de casa. Então, e onde eu quero chegar com essa minha fala? Se mais da metade ou metade dessa sala já tem lesão desse ligamento, por que não foi fazer cirurgia? Né? Ou às vezes nem sabe que tem lesão desse ligamento. Porque esse ligamento é menos importante para a articulação do tornozelo, como o cruzado é mais importante lá para a articulação do joelho. É aí que eu quero chegar. Então vocês precisam entender a função do ligamento. Já sabe, ligamento estabiliza o movimento, bloqueia o movimento, dá estabilidade para a articulação, já sei para que serve o ligamento. Né? Quando é que eu faço uma ruptura ligamentar? Quando eu excedo o movimento. Já sei, beleza. Mas todos os ligamentos têm a mesma importância para as articulações? Não. Não. No ombro eles são muito importantes, no joelho são muito importantes, no tornozelo já nem tanto. Tá bom?
Sou sedentário. Não, nada de sedentarismo, hein, pô. Vamos lá. Outros componentes acessórios, ó. Meniscos e discos. Meniscos e discos. Tá? Então, olha lá. Agora já não me lembro mais se era a Ágata ou se era a Esther que tinha lá o problema. Deixa eu voltar aqui. Ah, a Alessandra, desculpa. A Alessandra lá do menisco, né? Então, olha aqui, ó. Isso aqui é uma vista anterior do joelho, certo? Isso aqui é o fêmur. Ó a superfície articular do fêmur aqui, ó. Isso aqui é a tíbia, tá? Aqui os ligamentos cruzados, que acabamos de ver. O que vocês estão vendo aqui, ó? Que entre fêmur e tíbia, ó, nós temos dois amortecedores, tá? Que numa vista superior, ó, eles estão aqui, ó. Então esses são os meniscos. Meniscos. É a metade de um disco, tá? A função do menisco do disco é a mesma, gente. Só muda o formato e a localização. Então, o disco, obviamente, é uma estrutura dessa completa, né? E o menisco, ó, é a metade de um disco, tá? Qual que é a função aqui? Amortecer impacto, evitar o contato dessa superfície articular do fêmur com essa superfície articular da tíbia. Porque, Alessandra, lembra que eu falei que essas superfícies articulares são avasculares? Então, se eu ficar atritando uma com a outra aqui, eu vou começar a ter lesão e não vou ter reparo. Como é que eu chamo isso? Osteoartrite. É por isso que eu falei. Espero eu que tenha sobrado meio que um tequinho do seu menisco aí. Né? Não sei se você tirou o menisco medial, se você tirou o menisco lateral. Ó, temos dois meniscos, né? Um próximo da fíbula, que é o lateral, e um oposto, que é o medial. Né? Ou se você tirou os dois, tá? Acho que foi o lateral. Beleza. Então, se você tiver imagem disso, ou mesmo o laudo, enfim, depois na próxima aula a gente conversa um pouquinho, tá bom? Por quê? Porque se eu tiver contato direto aqui, ó, imagina, olha aqui para a câmera, ó, você está fazendo isso aqui, ó, né? Todo movimento que você faz com o joelho está tritando cartilagens aí que não tem vascularização. Isso é muito ruim, tá bom? Meniscos, beleza? Menisco só tenho no joelho. Beleza, gente? Só no joelho. Agora os discos, ó. Mesma função, tudo igual, hein? Mas discos, onde é que eu encontro, ó? Eu encontro o disco aqui, ó, entre a minha mandíbula e o osso temporal, que é o disco da ATM, que é a famosa articulação temporomandibular. Tem uma articulação aqui, né, gente? Ó, vou abrir e fechar a boca, ó. Certo? Tem uma articulação aqui, ó, sinovial, né? Então tem cápsula, tem líquido, tem tudo lá que a gente já viu, tá? E tem um disco. Por quê? Porque o trauma da mandíbula com o temporal, mais precisamente aqui, da cabeça da mandíbula com o osso temporal aqui, ó, é gigante na hora da mastigação. Então precisa ter um disco aí, tá? Tem o disco aqui, ó, entre a clavícula e o externo, né? Aqui é uma articulação sinovial também, ó, externo clavicular, ó. Vocês estão vendo que tem um disquinho aqui, ó. Ó, tirei aqui tá a cápsula, né? Cápsula articular, né? Tirei a cápsula, tô vendo um disquinho aqui, tá bom? Mas a função é a mesma. É tudo igual. Tá? Só muda aí a localização e o tamanho e tal, né? Outro componente acessório, ou seja, esse acessório eu não encontro em todas as articulações sinoviais. Os lábios, lábio, tá? Lábio, ele é encontrado aqui na articulação glenohumeral, que é essa articulação do ombro aqui, ó, tá? Na cabeça do húmero aqui, ó, com essa cavidade glenoide aqui da escápula, tá bom? Isso aqui a gente vai ver depois nas aulas práticas, tá bom? O lábio, e aqui também é encontrado esse lábio aqui, ó, isso aqui é um lábio, ó, essa parte mais azulzinha aqui, ó, se sobressaindo. Um lábio lá no acetábulo, que é esse buracão aqui, ó, do osso do quadril, ó, que tem contato direto com a cabeça do fêmur. A gente acabou de falar da articulação coxo-femoral, tá bom? O que esses lábios fazem? Esses lábios, eles aumentam a superfície de contato de um osso com o outro. Então, também são estruturas de estabilização. Menos que os ligamentos, muito menos, mas também estabilizam. Principalmente lá no ombro, gente. Olha só a disparidade, né,
Olha o tamanho da cabeça do úmero, né? Olha a bolota que é a cabeça do úmero, com a cavidade glenoide aqui, ó, a cavidade glenoidal aqui da escápula. A cabeça do úmero é 3, 4 vezes maior do que o local onde ela se articula. Então o ombro tem que ser muito bem estabilizado para nós não luxarmos o ombro. Aquela situação de ombro caído, né? Você fez uma luxação. O que é uma luxação? É quando eu tenho perda do contato articular. Então, se eu tenho um osso aqui grudado com o outro e por algum motivo acontece isso aqui, ó, eles desencaixam, eu chamo isso aqui de luxação. Então, os lábios são estruturas de estabilização para minimizar as luxações também, tá? Menos do que os ligamentos, mas ajudam. E, por fim, as bursas. Já devem ter ouvido falar de bursite, talvez. Opa, desculpa. Ah, o lábio, Lohane. O lábio está lá na articulação glenohumeral, tá? Que é a articulação, deixa eu voltar aqui. Que é a articulação entre a cabeça do úmero e a cavidade glenoidal, que é essa cavidade rasa que vocês estão vendo aqui da escápula, glenohumeral, que é uma das articulações do ombro. E tenho aqui um lábio acetabular, lábio do acetábulo, que é essa grande cavidade aqui, ó, que é onde a cabeça do fêmur se encaixa, se articula. Tem um lábio aqui. Certo? Então, as bursas. Já devem ter ouvido falar de bursite. Muito provavelmente. Já ouviram falar de bursite, né? Então, as bursas, gente, são como se fossem pequenos travesseiros, vamos dizer assim. Travesseiros mesmo, vai. Só que ao invés de pena, eu tenho líquido sinovial. Então são amortecedores diferentes lá dos discos e meniscos. Aqui é muito mais maleável. Por quê? Porque aqui dentro desse invólucro aqui, ó, tem um líquido sinovial. Então também tem um monte de bursas, gente. Tem bursas no ombro, bursas no quadril, bursas no joelho, mas não tenho bursas em todas as articulações sinoviais. Por isso que são acessórios não essenciais, tá? Então é que eu estou repetindo isso várias vezes para ficar claro o que é um componente essencial e acessório. E qual a função de uma bursa, professor? De novo, amortecer impacto, proteger a articulação. E é óbvio, se eu tiver muito impacto nessa articulação, eu vou gerar uma inflamação da bursa, que é chamada de bursite. Bursa é bolsa, né? Em latim, tá? Bursa, bolsa, tá? Então tem alguns livros que já chamam de bolsas sinoviais, tá? Então, já pode ser que já tenha acontecido com vocês. Comigo acontece direto. Eu tenho muito costume de dormir de lado, né? E nós temos uma bursa aqui, ó. Aqui nessa imagem não está mostrando. Mas nós temos uma bursa aqui trocantérica, que fica grudada no trocânter. Aqui, no trocânter maior do fêmur. Quando a gente dorme muito de lado, o fêmur, né, por conta do impacto da pressão do corpo, o peso do corpo, fica esmagando. Imagina que tem uma bolsinha dessa aqui, ó, fica esmagando essa bursa aqui a noite toda, ou grande parte das horas da noite aí, né? E aí você acorda, você fica, putz, você fala, meu, que dor, cara, chata, uma dor chata. Bursite, tá? Bursite. Como foi uma bursite aguda, ou seja, foi causada só naquele momento, você começa a movimentar a articulação, esse líquido vai se readequando aí dentro dessa cápsula, né, dentro dessa bursa, depois passa a dor. Agora, se for uma bursite crônica, aquela que era muito comum nos professores aí de ensino médio fundamental, que ficavam lá na lousa há muito tempo, né? Tem um monte de casos de professor que não consegue levantar o braço mais do que aqui, ó, né? Porque o cara tem uma bursite crônica, o cara ficou 15, 20 anos lá, putz, aquele movimento repetitivo, né? Repetitivo, desculpa, fazendo. Então ele desenvolveu uma bursite crônica, incapacitante, certo? E aí, galera, é o seguinte, como eu falei demais, para variar, né? Já são 10h10, e nós temos que terminar às 10. Teoricamente, eu iria passar esse caso clínico para vocês, tá? E corrigir durante a nossa aula, tá? Mas como eu me estendi muito, vamos fazer o seguinte. O caso... Não, com certeza, Sofia, fica tranquila. O caso está aqui, tá?
Eu quero que vocês leiam e façam. Na verdade, são duas perguntas tranquilas, só para que vocês consigam associar, né, a anatomia com alguma prática clínica, tá bom? Eu quero que vocês façam isso. Vai como atividade assíncrona, tá bom? E aí, na semana que vem eu corrijo, beleza? Na semana que vem eu corrijo. Então, na semana que vem, que vai ser a aula de músculos, tá? Eu corrijo esse caso clínico, certo? E eu vou falar para vocês de ossos, de forma geral, não específica, de ossos do membro superior e inferior, tá? Falar dos componentes basais desses ossos, principalmente dos ossos longos, tá bom? Vamos combinar assim, porque para que vocês depois não fiquem prejudicados aí, tá bom? Então, recapitulando, temos algumas tarefas, tá? Eu já coloquei lá no Classroom a atividade assíncrona dessa aula, que é com base no roteiro prático de vocês de articulações. Isso é uma coisa, tá? Isso eu vou corrigir depois eu passo a data. Segunda coisa, vocês devem fazer para a semana que vem esse caso, tá? Eu corrijo na hora para vocês. Na semana que vem, como aula, nós teremos uma aula mais curta de ossos do membro superior e inferior, tá? E uma aula uma parte um pouquinho mais longa, que é a aula que já estava programada, que é a aula de músculos. Beleza? Tudo bem? Coloquei no novo, Júlia. Tá lá como atividade assíncrona artrologia. É que o professor Luiz Otávio, ele editou uma publicação que ele tinha feito no Classroom. Então, essa atividade aparece junto com a outra atividade assíncrona. Por isso que talvez vocês não tenham achado. Porque ele não postou uma atividade nova, ele só editou a publicação anterior. Então, às vezes, pode ter ficado meio confuso aí. Tá bom, Sofia. Depois, se alguém tiver algum problema aí, você pode ajudar, por gentileza? Tá lá, né? Você viu, né? Sim, tá lá no Classroom novo mesmo. Só que Tá. ele editou uma publicação anterior, então às vezes não aparece. Tá bom, É tá uma bom. publicação, é a penúltima publicação dele, tá lá. Beleza, beleza. E aí, gente, foi tudo bem hoje? Tudo tranquilo? Estão com os neurônios fritando aí, mas acho que deu tudo certo, né? Me dá um feedback, por gentileza, aí. Escrevam aí. Deu tudo certo, pro. Aí a Graças aula. a Deus. Beleza. Passou o sono aí, Sofia? Acorda aí, meu. Nossa, tá difícil. Não, Nossa, oito beleza. horas é muito cedo. A gente pula da cama já pro computador. Valeu, Dá gente. tempo nem de se trocar. Pô, muito cedo. Se você fosse no presencial, você ia ter que acordar bem mais cedo, meu. Ah, é verdade. O Não é problema é que eu já verdade? acostumei, né? Obrigado, gente, pelo Empreender. feedback aí. Valeu, obrigado mesmo. Isso aí que vale pra gente, né? Que vocês consigam entender as coisas aí. É um assunto não tão tranquilo, né? Mas enfim, ele tá dando tudo certo. Tô de pijama, Ingrid. Ainda, pô, Ingrid, ainda, meu. Pô, nós iremos teremos que nos acostumar novamente, né? Porque quando tivermos a aula presencial, aula normal, né? Vamos dizer assim, 8 horas lá dentro do teatro, né? Então já vai ter que ter acordado bem antes, mas tudo bem. Vamos torcer para passar logo essa fase aí. Gente, muito obrigado aí pela atenção de vocês, pela participação, né? Pelo feedback também, tá bom? Então, façam aí o que eu pedi para vocês, né? Para a semana que vem. E semana que vem a gente se encontra de novo, beleza? Eu vou interromper aqui a gravação. Cadê você aqui?